Você já se pegou mudando quem é você ou sacrificando sua própria felicidade apenas para agradar uma mulher? Você não está sozinho. Muitos homens se encontram neste cenário, acreditando que esta é a chave para a harmonia e o afeto, mas e se eu dissesse que existe uma sabedoria que remonta a milhares de anos que sugere uma abordagem diferente? Estou sim falando sobre estoicismo. Hoje estamos mergulhando fundo no coração da filosofia estoica para descobrir 6 princípios que você nunca deve comprometer pelas mulheres ou qualquer outra pessoa. Não se trata de jogar o jogo da culpa ou de sugerir que você não deve se preocupar com as mulheres em sua vida. Pelo contrário, trata-se de compreensão de como cuidar de uma maneira que seja saudável, respeitosa com você e com ela, em última análise, mais gratificante. Imagine isso. Você cancelou planos que o entusiasmavam porque ela deu a entender que queria fazer outra coisa. Você distorceu seus valores para corresponder aos dela, mesmo quando parecia errado, ou talvez você tenha perdido contato com os amigos porque ela não gostava deles. Parece familiar? Esses cenários não levam a relacionamentos saudáveis e equilibrados. Em vez disso, eles abrem um caminho para o ressentimento e a perda de si mesmo. Do seu ser. Quando você os troca pela aprovação de alguém, você não está apenas perdendo uma parte de si, você também está estabelecendo um precedente para o relacionamento que está insustentáveis e prejudiciais. De acordo com o estoicismo, não deveriam ser sobre perder-se, mas sim sobre crescimento mútuo, respeito e compreensão, todos baseados na liberdade de ser você mesmo. Portanto, antes de dobrar sua vontade para se encaixar no mundo de outra pessoa, faça uma pausa e reflita se você está agindo por amor e respeito ou você está sacrificando sua autonomia por medo e necessidade de aprovação. Lembre-se de um relacionamento construído com base no respeito mútuo pela liberdade e individualidade de cada um não é apenas forte, é duradouro. Não vamos trocar nossa liberdade inestimável por uma aprovação passageira. Em vez disso, vamos nos esforçar por relacionamentos que honrem e celebrem nossa autonomia, guiados pela sabedoria atemporal do estoicismo, negligenciada ao seu crescimento pessoal. Imagine por um momento você está em um caminho serpenteando por uma floresta densa com a folhagem das exigências da vida e das expectativas, cada passo à frente é um passo em direção à sabedoria de autoaperfeiçoamento, em última análise, a virtude. Agora imagine constantemente sair do seu caminho para trilhar o caminho de outra pessoa, colocando as necessidades de outra pessoa, seus objetivos acima dos seus. Não é apenas um desvio, é um desvio do seu crescimento pessoal. Argumentamos é um mau uso da nossa capacidade de raciocinar e uma negligência do nosso desenvolvimento pessoal no contexto de relacionamentos, especialmente aqueles em que podemos nos encontrar excessivamente investidos em agradar um parceiro. É crucial lembrar esta lição estoica que compromete o seu próprio desenvolvimento ou coloca as necessidades de alguém constantemente acima das suas, pode não apenas impedir o seu progresso, mas também pode levar à perda de si mesmo. Os estoicos não pregavam o autoaperfeiçoamento como um meio para um fim egoísta, mas como uma forma de nos tornarmos humanos melhores para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam, negligenciando-os no nosso crescimento pessoal. Não estamos apenas paralisando no nosso caminho, estamos também privando nossos parceiros da melhor versão de nós mesmos. Afinal, como podemos realmente contribuir para a felicidade e o bem-estar dos outros se não cultivarmos nossa própria virtude? E os ensinamentos do épico da sabedoria Tito nos lembram que o foco no autoaperfeiçoamento e na sabedoria não é uma busca solitária, mas uma que enriquece nossas interações e relacionamentos. Equilíbrio garantindo que, embora sejamos solidários e atenciosos, não estamos sacrificando nosso próprio crescimento no altar das necessidades de outra pessoa. 3. Suprimindo suas emoções. Imagine segurar uma bola de praia debaixo d'água. Quanto mais você a empurra para baixo, com mais força ela saltará de volta, muitas vezes de maneiras inesperadas. Da mesma forma, quando reprimimos nossas emoções para manter a paz em um relacionamento, não estamos resolvendo nada do que estamos apenas adiar a inevitável explosão de sentimentos. Esta não é a maneira estoica que os estoicos defendem um relacionamento saudável com nossas emoções, onde reconhecemos e compreendemos e gerenciamos, e não aquele em que negamos sua existência e suprimindo seus sentimentos ou ignorando suas necessidades emocionais por causa de um relacionamento não é apenas algo prejudicial à saúde,
É insustentável, leva ao acúmulo de ressentimentos, mal entendidos, em última análise, uma desconexão não apenas de seu parceiro, mas também de você mesmo. A abordagem estoica consiste em enfrentar nossas emoções de frente, examiná-las com a razão e expressões de maneiras construtivas. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre emoção e razão, garantindo que nem receber chuva sem controle. A comunicação é a pedra angular desta filosofia, ser honesto consigo mesmo e se comunicar com seus sentimentos abertamente não são sinais de fraqueza, mas de força e autoconsciência. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizou a importância da autorreflexão e da honestidade em todos os aspectos da vida, incluindo nosso mundo emocional. 4. Perder sua independência. Sena, com sua sabedoria incisiva, nos alertou contra permitir que nossa paz e felicidade se tornem excessivamente dependentes de fatores externos, incluindo relacionamentos. Isso não quer dizer que não devemos valorizar e nutrir nossas conexões com os outros, mas sim não devemos ancorar todo o nosso senso de valor próprio ou felicidade neles. Considerar a imagem de uma árvore, ela pode inclinar-se em direção ao sol, aproveitar os benefícios da chuva e até mesmo sustentar outras formas de vida. No entanto, a sua força de crescimento e a própria sobrevivência dependem das suas raízes e da nutrição que extrai do solo. Da mesma forma, quando vinculamos a nossa felicidade ou valor próprio a outra pessoa, somos como uma árvore que depende de uma fonte externa para sua estabilidade. No momento em que a fonte vacila, corremos o risco de tombar. O aviso de Sêneca nos convida a aprofundar nossas raízes para encontrar força e nutrição dentro de nós mesmos, cultivando a independência, não isolar-nos ou emitir conexões emocionais. Pelo contrário, é sobre construir uma base tão forte dentro de nós mesmos que nossos relacionamentos se tornem fontes de alegria e crescimento. Em vez de muletas ou gaiolas, significa envolver-se profundamente com nossos interesses, perseguir nossos objetivos e cultivar um senso de identidade que seja resiliente diante das mudanças e desafios inevitáveis da vida. Encontrar contentamento interior é uma jornada que requer introspecção, honestidade e, às vezes, coragem para enfrentar nossas próprias sombras. Trata-se de reconhecer nossos desejos, medos e sonhos e compreender que, embora outros possam complementar nossa jornada, eles não podem ser o nosso único caminho para a realização. Este contentamento interno torna-se uma fonte de força não apenas para nós mesmos, mas também para os nossos relacionamentos. Quando não procuramos outra pessoa para preencher nossos vazios, nos envolvemos com ela a partir de um lugar de completude, sem falta de 5 compromissos. Algo para agradá-la. Imagine se você fosse um cenário em que fosse solicitado a se envolver em algo que vai contra suas crenças fundamentais ou interesses pessoais. Poderia ser tão simples. Tão fingir que gosta de um hobby que não lhe interessa, ou tão complexo quanto fazer escolhas de vida que não se alinham com suas aspirações ou ética. O estoicismo nos ensina o valor de viver de acordo com a natureza, nossa própria natureza. Isso significa reconhecer e respeitar nossos gostos. Não gosta de valores e de princípios. Quando nos desviamos deste caminho em prova da felicidade do outro, não só perdemos a nossa autenticidade, mas também corremos a base da confiança e do respeito. No ponto relacionamento, Sêneca, um filósofo estoico, falou eloquentemente da fortaleza interior que cada homem deve construir e defender. É uma metáfora para o nosso eu central, nossos princípios e nossas virtudes. Comprometê-lo por afeto temporário ou para evitar conflitos é o mesmo que deixar os portões de nossa fortaleza desprotegidos. Conexões verdadeiras e duradouras são formadas não por meio da autotraição, mas por meio do respeito mútuo e da compreensão do eu autêntico de cada um. Encontrar um terreno comum enquanto permanecemos firmes em nós mesmos. A abordagem estoica não é de rigidez, mas de profunda autoconsciência e integridade. Ela nos encoraja a nos perguntar se esta ação está em harmonia com meu verdadeiro eu. Ela serve às minhas virtudes de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando a resposta é não, é um chamado para fazer uma pausa e refletir. É um lembrete de que o amor e o respeito, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, florescem. A luz da autenticidade não está nas sombras do compromisso e da conformidade. Portanto, antes de se comprometer com algo apenas para agradá-la, considere a sabedoria estoica que nos aconselha a honrar nossa essência primeiro.
Não se trata de egoísmo, trata-se de respeito próprio, trata-se de construir um relacionamento onde ambos os indivíduos são encorajados a serem o que têm de melhor e mais verdadeiro. Isso não diminui o amor que você compartilha, isso o aprofunda, criando um vínculo. Não se trata apenas do prazer do momento, mas da alegria de uma viagem rumo ao crescimento e à compreensão. 6. Ignorando a razão da paixão. Imagine seu relacionamento como uma viagem de paixão. Pode ser o vento em suas velas impulsionando você para frente com alegria e velocidade, porém sem o leme da razão para guiá-lo. Esse mesmo vento pode fazer você colidir com as rochas. Estoicos como Epicteto ensinaram que não devemos ser escravos de nossos impulsos, mas mestres deles, conduzindo nossas vidas com sabedoria e previsão. Isso não significa sufocar nossos desejos, mas entendê-los, questioná-los e alinhá-los com nossos valores e objetivos mais profundos no contexto de um relacionamento apaixonado. É fácil deixar as emoções ditarem nossas ações para fazer compromissos que entram em conflito com nossas crenças fundamentais ou ignorar sinais de alerta que teríamos notado se não estivéssemos cegos pela paixão. Aqui reside a sabedoria dos estoicos que eles